Oi, pessoal! Vamos lá, hoje nós temos uma prova bem bacana para a gente analisar, que é da Univesp 2023. Falo isso porque essa prova está super recente e a gente vai falar um pouquinho das questões de língua inglesa, tá? Então vem comigo e aproveita essas dicas aqui, tá? Gente, papel e caneta na mão, todo mundo preparado? Já está aí com a sua prova também? Espero que sim. Então vamos lá. Pessoal, padrão dessa prova, né? É sempre na Univesp ter um texto e a partir desse texto a gente tem algumas questões para responder, né? Então aqui de 21 a 25. Quando a gente tem questões assim, normalmente eu dou aquela dica ali para o pessoal que, olha, leia o texto uma vez, passe o olho, pegue as informações que saltarem aos seus olhos, aquelas informações mais genéricas mesmo, e aí depois você vai fazendo a leitura de partes do texto. Parágrafo 1, parágrafo 2, se tem itens, que é o caso deste texto aqui. E isso vai chamar a nossa atenção para que a gente tenha uma compreensão global. Quando a gente está falando de língua inglesa, tá, gente? Uma coisa que eu fico, assim, danada com vocês, estudantes, é que vocês querem aplicar as dicas de língua inglesa, língua estrangeira para as outras provas. Olha, já vou dizendo que não é bem assim que funciona, tá, gente? É interessante que você separe aí as informações, tá? Para a língua inglesa, isso é bacana, porque cada um está num nível de conhecimento, de vocabulário, né? Então, a gente faz assim, uma leitura mais de informações, aquelas que cada um já conhece, o seu conhecimento de mundo em relação a isso. Para outras disciplinas, as dicas são bem diferentes, tá? Então, para a língua inglesa, você faz aquela leitura que eu digo que é não linear, não é naquela sequenciazinha, né? Então, você passa o olho, pega algumas informações que saltarem aos seus olhos, grifa. Como é que a gente pega a informação, né? A gente grifa, circula, faz flechinha. Depois, você vai lendo parágrafo por parágrafo e vai anotando as ideias principais. Feito isso, aí você vai para o enunciado das questões. E só vale essa estratégia, não é nem bem uma dica, né? Dica não seria bem a palavra adequada, é mais uma estratégia de prova. Para quando você tem provas como a da Univesp, que você tem um texto para questões que são mais assim abrangentes, né? Eu não vou fazer isso para quando eu tenho um trechinho de texto e uma pergunta, um trechinho e uma pergunta, né? Que é o caso de outras bancas, tá? Então, olha só, o que salta aos olhos aqui, ó? There are many positive aspects of tourism, então a palavra turismo, aí eu vou passando o olho aqui, que é mais que eu vou achar que tem algum dado, alguma coisa, olha, me chamou a atenção aqui risco, não é? Aí tá falando aqui de destinos, aquilo que te saltar aos olhos, tá, gente? Sem julgamentos. Você vai olhar e vai falar assim, bom, o que tá chamando minha atenção? Two tips? Ah, uma coisa me chamou a atenção aqui, olha, eu tenho tópicos nesse texto, 1 e 2, né? Se eu tenho tópicos e eu tô vendo uma outra coisa aqui, ó, letrinha miúda, e tá miúda mesmo, né? Porque é assim que aparece na prova, né? Ó, foi tirado da ONU, UN aqui, né? E eu ainda rabisquei bem em cima, né, gente? Oh, meu Deus, mas eu também tinha que rabiscar em cima, né? UN aqui. Organização das Nações Unidas. Por que eu falo para você olhar aqui em alguns textos na letrinha miúda? Para saber quem é que está dando a informação, de onde vem o texto, para que você tenha uma clareza melhor de que, assim, é uma informação atualizada, de que site que é. Não é um site que normalmente vai ser um site que publica notícias, é um site de opinião, é um site de entretenimento, por exemplo, né? Então é legal que a gente observe esses dados, que é aquilo que eu falei para vocês, passar o olho, tá? E tirar informações do texto que vão saltar aos seus olhos. Depois você vai fazer uma leitura de partes e pegar a ideia central. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro parágrafo para ver como é que isso funciona, ó. There are many positive aspects of tourism. Então, a ideia central aqui, turismo, né? Around 2 billion people travel each year for tourism purposes. Travel and tourism connect people and bring the world closer through shared experiences, cultural awareness and community building. It provides jobs, encourages regional development, and it's a key driver for social economic progress. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente tem, pela composição de um texto informativo, normalmente, a ideia central, a ideia geral que será trabalhada nos parágrafos a seguir, tá?
E aquilo que eu falei para vocês, que esse texto ele tem tópicos, e esses tópicos ali vão complementar as informações dos parágrafos anteriores. Então, você vai tentar ler todos os parágrafos e ir marcando essas ideias importantes. Então, a gente viu que o texto aqui trabalhado será sobre turismo, turismo no mundo, benefícios do turismo, mas não só sobre isso. Vai falar também do turismo em relação ao meio ambiente, que é uma informação que aparece aqui no segundo parágrafo e depois nos tópicos, porque as pessoas estão se preocupando com viagens sustentáveis, viagens que vão falar sobre os impactos da nossa viagem ali turística no meio ambiente, tá? Então isso a gente vai observar mais aqui para o meio do texto, vai falar sobre destinos e dicas para a gente tentar estragar, digamos assim, menos o meio ambiente com os impactos de uma determinada viagem, tá? Então vamos lá para as questões e a gente vai analisando partes por partes conforme as questões aparecerem. The test intends to. Então o primeiro enunciado que a gente tem aqui é falando que o texto tem a intenção de. Então, qual seria o objetivo do texto? Qual seria a intenção principal desse texto? E aí, depois de ter feito toda a leitura correta ali do texto, a gente vai observar aqui as alternativas. Compare the differences between travel and tourism, explain why cultural tourism is important, show important tips on how to stay safe while traveling, draw attention to the different types of tourism, indicate ways on how to make a positive impact on travels. Então, quando a gente analisa o texto como um todo, a gente vai descartando algumas opções, né? E vai pensando assim, está falando sobre turismo, ok, mas está falando sobre turismo e viagem, em que sentido, né? E aí a gente vai pensar nessa opção aqui, ó, no terceiro parágrafo, tá? Então, lá no terceiro parágrafo, ó, so, with that in mind, here are 2 tips. Então, lembra que eu falei para vocês que o texto, ele vai trazer 2 dicas aí, ele traz 2 tópicos para falar um pouquinho sobre algumas ideias que você pode fazer, algumas coisas que você pode fazer para melhorar a sua viagem de turismo. Então, a gente tem aqui, ó, that will help you to enjoy your trip, para você aproveitar a sua viagem, and live with the confidence that your favorite tourist destination will not damage by your presence once you return home. Então, antes de apresentar as dicas, aparece esse parágrafo ali falando assim, ó, já que você gosta de viajar e que você gosta de fazer turismo, então pare e pensa na seguinte situação. Você precisa seguir algumas dicas aqui, segundo o texto vai apresentar, para quando você voltar para casa, você não deixar assim uma marca, né, um estrago ali, um damage em relação a esse lugar que você gostou tanto de viajar, que você gosta tanto de visitar. Então a ideia é indicar maneiras de você deixar um impacto positivo nas suas viagens e não estragar o lugar que você gosta tanto, né? A gente, quando sai de casa vai viajar, acaba exagerando, é mais ou menos isso que o texto fala. Então, ele não chama atenção para diferentes tipos de turismo, né? Ele não mostra importantes dicas de como você ficar seguro durante a viagem, nem explica sobre essa questão cultural do turismo, não fala sobre as diferenças entre viagem e turismo, né? Ele está focando mais nessa questão de ter impactos positivos em relação ao meio ambiente para lugares que você vai viajar, tá certo? Vamos para a próxima? Então, aqui, ó, a gente tem um outro enunciado e agora o foco é o seguinte, ó. In the excerpt from the first paragraph. E aqui ele fala, ó, você vai ter que olhar agora lá no primeiro parágrafo, tá? It provides jobs. E traz uma palavrinha aqui grifada, né? Que é o which. It provides jobs. The underlined word refers to. E aí eu já destaquei aqui para vocês o primeiro parágrafo e já coloquei o trechinho grifado. Eu acho e espero que você tenha feito a mesma coisa aí no seu texto, tá, gente?
Porque isso é importante. Você não pode só olhar para a questão e já partir para as alternativas sem voltar no texto. É a hora que muita gente se atrapalha e marca aquela alternativa e fala assim, ai, mas eu marquei de bobeira, né? Eu também faço isso quando eu estou analisando as provas, né? Antes, fazendo ali os gabaritos, eu também paro e falo, ai, nossa, o que eu fiz? Não li direito. E a gente faz isso porque às vezes não faz as marcações. Então, toda vez que você estiver resolvendo uma prova, você precisa fazer marcações lá no texto, tá, gente? Porque senão a gente se atrapalha mesmo, tá? Então, leu aqui que tem esse it provides, volta lá, qual que é o parágrafo no primeiro, já faz um destaquezinho ali para você não se perder no raciocínio, que é muito comum a gente fazer isso. Então, ele fala assim, the underlined word refers to, é uma afirmativa incompleta, então a pergunta subentendida é, qual que é, né, a missão desse it? Ele está querendo fazer o que aqui no texto? E aí, a ideia desse it é que ele é um pronome, e aí você precisa revisar um pouquinho desse conteúdo, relembrar lá da gramática. Então, agora a gente tem uma questão contextualizada, é a gramática contextualizada. Então, tem gente que olha para uma questão como essa e pensa assim, ah, mas é só interpretar o texto. Eita, cuidado, é mais ou menos, não é bem assim não. Porque a gente também precisa ter esse aporte gramatical, né? A gramática está aqui, ela pode estar diluída ali na questão, mas ela aparece, tá? Então, eu tenho um it, que é esse pronome aqui. Ele está na lista dos pronomes pessoais. Lembra qual que é a função dos pronomes pessoais? É se referir ou até substituir uma pessoa, uma palavra, uma coisa, né? Mas esse it, ele é um daqueles especiais. Na língua inglesa, ele não se refere à pessoa. Ele vai se referir a um outro tipo de substantivo, a uma coisa, a um objeto inanimado, né? Normalmente a gente aprende que o it, ele não pode ser usado para substituir pessoa, né? Ele só é usado para substituir coisas, para substituir seres que não têm relação, né, com o mundo vivo, vamos pensar assim. Então, a gente não pode usar he, she, it para coisa, para objetos, para caneta, por exemplo, né? A gente tem que usar o it. Com isso na cabeça, que é uma coisa que vem lá da gramática, né, um conteúdo que vem da gramática, aí você vai fazer a análise do texto para chegar aqui na resposta correta. Então, quando eu vejo aqui esse it provides jobs, quem que traz os empregos, né? E aí você tem que voltar para trás. Você tem que voltar antes aqui no texto para você achar o referente. Qual que é o referente? Travel and tourism connect people and bring the world closer. Então, a quem ele está se referindo? Ao turismo. Não está falando do mundo. Não é o mundo que vai trazer emprego. Não é o regional development que vai trazer emprego. A comunidade, né, o crescimento da comunidade vai trazer emprego. A cultural awareness, então esse conhecimento cultural vai trazer emprego? Não. Né? Qual que faz mais sentido, além da questão da regra gramatical, que te dá uma segurança para responder a questão, é que dentro do contexto do que a gente está discutindo aqui no texto, é o turismo que está trazendo os empregos, tá? Por isso que eu falo que é uma junção da gramática contextualizada, não é gramática sozinha e não é o texto sozinho, tá certo até aqui? Entendido? Então vamos para a próxima? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, no trecho do segundo parágrafo, but there is often a downside, o termo sublinhado expressa. Bom, aqui temos algumas marcações, ó, segundo parágrafo, então você já precisa voltar lá no segundo parágrafo. Já tem uma palavra grifada aqui, que é esse but, né? There is often a downside. O termo sublinhado, então essa palavra que está grifada expressa. Transforma isso na sua cabeça numa pergunta direta, porque é padrão da Univesp colocar afirmativas incompletas. E aí é como se você, lendo aqui as alternativas, você tivesse que completar. Sabe uns exercícios antigos que a gente fazia assim na escola, lá quando a gente era bem novinho, complete a frase? Às vezes eu penso que é mais ou menos isso, né? Uma analogia para a gente pensar. É quase aqueles exercícios de complete a frase, só que aí fica feio escrever complete a frase, né? Então tenta pensar que é bem simples assim, que você não vai ter medo de uma questão como essa. Ou pensar numa pergunta implícita, né? Então, olha, esse termo sublinhado, ele expressa o quê?
E aí isso movimenta seu cérebro. Quando você pensa numa pergunta, seu cérebro fica louco. Ele fala, nossa, eu tenho que achar uma resposta, tenho que achar uma resposta, tenho que achar uma resposta, tenho que achar... Parece que os neurônios começam a movimentar aqui na cabeça da gente. Aí você fala, nossa, tem que achar uma resposta, tem que achar uma resposta, qual que é referente, mas organiza, né? Organiza, senão a gente não acha a resposta, só fica desesperado. Então eu tenho que voltar lá no segundo parágrafo e tentar pensar assim, tá, temos informações, esse but. O que é esse but? Esse but, ele é dessa família aqui, ó, however. São aquelas palavras que são conectivos. E nesse caso, eu coloquei um sinônimo aqui, que talvez você se lembre dele, but, however, são sinônimos e muito usados. Eles dão a ideia de contraste e de oposição. São os linkers, linking words, tem vários nomes para eles, né? Mas são os conectivos. Então, lá no segundo parágrafo, inicia-se o parágrafo com a palavra but. Então, em relação ao primeiro parágrafo, eu tenho uma ideia que vai ser diferente do primeiro parágrafo, porque se o but dá a ideia de contraste e oposição, ele vai trazer uma ideia diferente do que foi dito anteriormente, tá? Então, isso é uma coisa da gente pensar. Esse but, começando o segundo parágrafo aqui, ele quer dizer o que ele quer dizer de oposição? Ele é oposto a quê? Oposto ao primeiro parágrafo, não é? Então, aquilo que foi dito no primeiro parágrafo, agora eu venho com... Ah, mas não é bem assim. Por outro lado, né, então o oposto disso, ó, there is often a downside. Tem sempre um lado meio não tão positivo assim, né? Many popular destinations are threatened by increasing pollution. E aqui a gente tem a informação do porquê que tem um lado negativo, né? Muitos destinos populares estão sendo ameaçados pela poluição, pelo aumento da poluição, né? Então aqui, o que a gente vai pensar? Qual que seria a resposta correta? Contraste, que é a mesma coisa aqui de pensar no however, no but. Então, eu tenho uma ideia de contraste, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha, essas questões sempre contextualizadinhas, a gente tem que pensar sempre em resolver olhando para o texto, pensando sempre que a gramática não anda sozinha, tá bom? É isso aí, vamos lá. E agora a gente tem mais uma questão sobre o texto, tá? Tá vendo como vale a pena ler o texto inteiro nessa prova? Porque a gente tem um texto para um monte de questões. Então, pelo menos uma vez lendo o texto, vai facilitar a sua vida, tá? No trecho do item 1, então lembra que tem itens lá no texto, né? Então, no item 1 do texto, by choosing reusable bottles and bags, wherever you go, you can help ensure there is less plastic waste in the ocean and other habitats. A expressão sublinhada descreve. Então, esse by choosing aqui vai indicar o quê? Está descrevendo o quê? E esse parágrafo tem um conselho realmente muito legal, né? De você usar essas sacolas reutilizáveis, as garrafinhas reutilizáveis de água, para você não ficar toda hora pegando coisa descartável, sacolinha, garrafa, né? E aí você polui menos os oceanos e os habitats ali do lugar que você estiver visitando, né? Principalmente pensando em locais como praias, né? Ligados à natureza e tal. Bom, pensando sobre isso, o que essa expressão sublinhada vai nos trazer? Como algo deve ser feito, quando algo deve ser feito, o lugar onde algo deve ser feito, o motivo pelo qual algo deve ser feito ou a frequência com que algo deve ser feito. E aí eu destaquei aqui para vocês esse item número 1 que traz a dica, ó. Então, many of us are switching to suitable options. E aí é o que estava antes, né, para a gente entender um pouco mais do contexto. In our daily lives. And we can take the same attitude when we are on the road. E aí esse conselho aqui é bem interessante, porque ele diz assim, no dia a dia, assim, né, em outras situações, no trabalho, na escola, muita gente já adotou essa postura de levar a garrafinha, de andar ali com uma sacola que não é descartável, né? Por que a gente não faz isso quando a gente está on the road, quando a gente está viajando? Essa expressão significa quando você está fora de casa, quando você está andando por aí. Por que a gente não adota a mesma postura? Por que a gente fica com essa ideia de que, tô fora de casa, eu vou gastar os recursos naturais, né? Já é uma coisa que a gente tem adotado no nosso dia a dia, né? Então é bem interessante aí mostrar isso. Qual que seria, então, a ideia? De
como algo deve ser feito. Agora, por que dá essa ideia de como algo deve ser feito? Porque a gente tem esse by choosing, então, pela escolha, né? É como se eu dissesse aqui, esse by dá a ideia de pela escolha, por meio da escolha de reusable bottles and bags. Então, por meio da escolha desse tipo de material reutilizável, você vai conseguir aí ter essa ideia de que a expressão sublinhada está descrevendo como algo deve ser feito, tá? Então, pessoal, vamos para a próxima? Bom, e agora a gente tem o seguinte, ó. A expressão water scarcity no item 2, então a gente tinha dois itens aqui nesse texto, né? O item 1 e o item 2. Então, nessa expressão aqui, ó, water scarcity significa em português. Quando a gente tem esse significa em português, é para a gente observar o seguinte, a gente está falando de vocabulário, né? Então, falando aí de vocabulário, então a gente vai ter que olhar dentro do contexto, porque sim, dá para a gente pensar numa tradução, se você estiver bem aí com essa questão de vocabulário, se você já percebeu o que isso significa, é bacana. Mas é interessante que você sempre volte no texto, tá? Existem algumas pegadinhas contextuais que não vale a pena a gente se arriscar na hora que está resolvendo uma prova. Então, volta no texto, grifa isso lá no parágrafo, como eu já destaquei aqui para vocês, dá uma olhadinha no que está antes e aí você pensa aí numa possível tradução, porque é bem isso que a questão quer, né? Qual que é o significado disso em português? Então, aqui no item 2, on the whole, tourists use far more water than local residents, with growing number of places experiencing water scarcity. E aí chama atenção para um problema sério, né? Vários lugares a gente sabe, a gente ouve as notícias, é conhecimento de todos, que tem enfrentado racionamento, falta d'água. E os turistas acabam abusando, né? A gente, quando vira turista, acaba chegando no lugar ali e abusa, né, dos recursos, usa demais a água. Então, a questão está chamando atenção para isso, que os locals, eles sofrem, né, com esse gasto exagerado de água, às vezes por causa da gente na posição de turista. Então, pensando sobre isso, o que a gente tem que olhar? Que esse water scarcity está falando sobre a falta d'água. Mas aí eu trouxe para você aqui uma dica de vocabulário extra, para você acrescentar aí na sua listinha de vocabulário, que eu tenho certeza que você está fazendo uma listinha. Então, ó, se a gente está pensando aqui no item da prova, que é o water scarcity, vamos pensar então o que seriam as outras alternativas, né, para acrescentar aí no nosso vocabulário. Water pollution, que é a alternativa A, poluição da água, não é? Então, esse water supply, que é o fornecimento da água, tudo expressão com água, tá, gente? E aí, ó, custo da água, water cost, e desperdício da água, que é waste of water. Então, todas as expressões com água ligadas à sustentabilidade que você pode imaginar, tá certo? Então, aqui que é legal da gente observar e anotar ali alguns vocabulários que são interessantes. E tá muito, assim, é um tema que vale a pena você estudar um pouquinho de vocabulário, de você dar uma lida sobre isso, textos que saíram na mídia recentemente, falando sobre a questão da água, sobre poluição, sobre sustentabilidade. Então, por isso que eu coloquei essa listinha aqui para vocês, né, de vocabulário extra. E aí é importante que a gente sempre tenha esses vocabulários aí para relembrar um pouquinho, né? Bom, pessoal, essas foram as questões da Univesp 2023 relacionadas a um texto. E agora a gente vai parando por aqui. Vejo vocês numa próxima aula. Thank you!